Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo. Semana passada nós começamos a falar sobre algumas estruturas, né, da história, e mostrei para vocês aqui essa meditação, dá uma ideia, né, como que era a Jerusalém, né, no tempo bíblico, ali, dessa vez eu anotei como fala, começa aqui é o templo, depois o vale do Cedron, depois aqui nós temos o Monte das Oliveiras, depois nós temos aqui a cidade de Davi, nós temos aqui o Palácio de Herodes, né? Aqui até fala assim, né? Templo de Herodes, nesse período o rei estava reconstruindo o templo, né, que havia sido destruído. Então, ele está fazendo, ele quis fazer algo mais, né, de maior ostentação do que o templo construído por Salomão. Então, Herodes, né, vai investir uma fortuna, né, para reconstituir o templo, madeira, ouro, prata, né, muitas preciosidades. Então, aqui nós temos o templo, o Palácio de Herodes, aqui nessa região aqui é o Gólgota, né, o Calvário. Então, e aqui uma experiência que a gente faz, né, começando aqui no templo, quanto Jesus caminhou naquela noite de quinta para sexta-feira. Ele foi preso no Monte das Oliveiras, né, lá no Getsemane. Depois ele é levado para o templo, depois ele é levado para a casa de Herodes, depois ele volta para Pilatos, que ficava na Fortaleza Antônio. Além daquilo que a gente, né, visualiza as chagas de Jesus, né, acrescenta esse vai e vem. Eu costumo dizer, peço perdão a todos, né, se eu estou cometendo um pecado. Mas Jesus parecia uma batata quente na mão das autoridades. Ninguém queria segurar, né? Herodes empurrava para Anás para Caifás mandava para Pilatos devolvia para Herodes. Então, por isso que eu falei para vocês no final do ano passado, que um exercício bom de viver a Semana Santa é ler os capítulos, né, dos evangelistas, não só de um, né, porque os textos eles vão se complementando, né? Tem coisa que Mateus escreve, que Lucas não fala, tem coisa que Lucas fala que não está em Marcos, tem coisa que está em Marcos que não está. Então, assim, se possível, fazer a leitura em paralelo, né, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali a gente tem, né, essa dimensão mais esmiuçada, né? Quanto aquele homem chagado, né, andou de um lado para o outro, até e depois subir, né, na direção do Calvário para ser crucificado. Não é nada, né, assim, agradável de se ver. Bom, então, isso aí, né, estou causando aqui, tentando causar em vocês aqui um desejo, né, de pesquisar, de entrar, então, atualmente, né, com essa facilidade de fonte de pesquisa, né, facilmente, é questão de minutos, segundos, você consegue um texto, uma imagem, né, ilustrativa, que ajuda a configurar a história. Depois eu coloquei aqui também a configuração do templo, né, do templo propriamente dito. O templo considerado como sinal da presença de Deus entre os seres humanos. Por isso que Deus, lá no livro do Êxodo, né, ele instruiu Moisés para construir os objetos, né, para materializar a presença de Deus entre os homens. E isso vai acontecer através
do santuário, né? Que é a construção onde vai ter o tabernáculo, onde vai ter o santo do santo, que a gente vai ver em seguida. Então, aqui, qual era a finalidade do templo? Era materializar a presença de Deus entre os homens. Era porque o centro de Israel. Lembra quando nós falamos a questão do puro, do impuro, os círculos concêntricos, né? Jerusalém é o centro, e ali, à medida que se distancia de Jerusalém, vai perdendo a santidade, né? Vai se tornando pagão. Por quê? Porque ele era o centro da história, né? O centro de Israel, onde todos, até mesmo os judeus que viviam espalhados fora da Palestina, se reuniam para prestar culto a Deus. Era ali, né? Naquele local. Era a casa onde Deus habitava, né? Um Deus único, santo, puro, separado, perfeito. Né? O santo, né? É o Javé, o nosso Javé. Era o centro do poder religioso, econômico e político, né? Através do Sinédrio, né? Que era uma instituição que administrava o templo nas suas várias dimensões, econômica, política, religiosa, jurídica e assim por diante. Então, o templo tem essa finalidade, né? Deus quis, por isso que quando a gente estuda o livro do Êxodo, a gente vai descobrir que Deus começa a orientar a construção do templo, né? A partir do capítulo 25 do livro do Êxodo. E uma das primeiras coisas que Deus vai dizer é que depois que for estabelecido o templo, não será mais permitido a realização de culto, de sacrifício. Porque o povo tinha o costume de, onde eles estivessem, na beira do rio, no alto da montanha, embaixo de uma árvore, achavam que aquele era um local adequado, fazia ali um ritual, um sacrifício. Deus vai dizer que, a partir do momento da construção do templo, ninguém mais poderia oferecer sacrifício fora desse local. E ele vai, né, aquele que fizer isso será excluído do povo. Ser excluído do povo significa que será eliminado. Então, por isso que, né, Deus dá todas as dicas, né, para Moisés e o seu povo para construir essas estruturas, né? Então, no templo realizava-se o antigo ritual cultual e sacrificial. Livro do Levítico, né, do capítulo 1 até o capítulo 8, traz para nós, né, uma narrativa do sacrifício. Como que o povo se relacionava com Deus? Através do sacrifício, através dos cultos, através, né, da oferenda, né, dos animais. E ali, né, se quiser fazer um passeiozinho por lá depois, né, Levítico, capítulo 1 ao 6, ele vai dizer como que deveria ser cada tipo de sacrifício. Hoje nós temos um sacrifício único, que é a Santa Missa, e que serve para todas as nossas necessidades. Serve para agradecer, serve para pedir, serve para se corrigir e assim por diante. No tempo, né, primitivo, esse povo, para cada tipo de pecado, havia um tipo de sacrifício. Se o pecado era individual, era de uma maneira. Se o pecado era coletivo, de outra maneira. E sempre, né, incluindo no sacrifício o sacerdote, né, coisa que Jesus não precisou passar por isso, porque ele é o Deus puro, perfeito, etc. Então, o templo, ele se prestava, né, ele servia para quê? Para ter um local onde as pessoas, né, onde os homens, né, deveriam oferecer um sacrifício. Não mais arbitrariamente. A gente vê isso facilmente. Né? Você pega aqui o livro do Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 4, quando Deus chama Abraão para ir para a terra prometida, ele vai para a terra prometida. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele vai fazer, quando desce do cavalo, tudo a pé. Né? Quando ele chega naquela localidade, e então Abraão, né, ofereceu um culto a Deus em louvor. E por aí afora, onde eles passavam,
eles faziam as suas oferendas, à semelhança, né, se assemelhando ao culto pagão de onde se originou o povo de Deus. Uma coisa que é importante, né, a gente não fez para muitos aqui no Antigo Testamento, mas essa relação sacrificial, né, essa relação através de sacrifício, ela vem junto com o povo que Deus escolheu. Quando eu faço a introdução do Antigo Testamento, eu digo para as pessoas, né, que Deus não escolheu o seu povo, não criou o seu povo num laboratório, né, esterilizado. A gente, quando entra num ambiente esterilizado, você tem que colocar touca, colocar tropé, colocar luva, isso, aquilo, aquela coisa toda. Né? Deus não pegou um povo, né, puro, santo, isento de pecado. Pelo contrário, pegou um povinho torto. De onde que eles vieram? Eles vieram da região da Mesopotâmia, a região de Ur, na Caldeia, né? Um território politeísta, paganizado, cheio de manifestações de divindades. E aí, né, é o trabalhão que esse povo vai dar para ser, né, corrigido. Eu digo sempre, né, que Deus pegou o povo, faço um comparativo, né, um gráfico com uma senoide, né, que vai diminuindo de tamanho, ou seja, começaram, né, pecadores de larga escala, e eles vão sendo lapidados pela misericórdia de Deus, até chegar no mais próximo possível do amor, que é seu Filho Jesus. Então, durante esse tempo, aquele povo, né, pecador, paganizado, né, vai sendo discretamente, né, polido. E aí a gente vê a sapiência divina, e se ele tivesse chegado, né, reuniu o povo, vocês agora são o meu povo, só que daqui por diante vocês não podem mais fazer sacrifício, não podem, corta tudo. O que ia acontecer? Vaza, o pessoal ia assumir. Agora, o que a história mostra para a gente? Que Deus vai empreender um processo de purificação, de aperfeiçoamento, de lapidação do seu povo, né, para que eles possam chegar no ideal que Deus tem para a humanidade. Então, no templo, né, nós tínhamos essas práticas rituais, né, de sacrifício, culto, com seus complicados, e realmente, por isso que eu estou falando, né, se depois você for ler lá o livro do Levítico, vocês vão ver que o negócio embaralha tudo, né, porque eles têm umas práticas abomináveis, mas que naquele momento ainda, né, está sendo suportado. Deus ainda suporta, né, esse tipo de prática. Mas Ele quer que melhore, Ele quer que isso se aproxime, né, da sua catequese, né, do seu ensinamento. Tudo isso que acontecia sob a vigilância da guarnição romana, né, a Fortaleza Antônia, que fica, né, de parede e meia com o templo, para que o interventor, para que o comandante da guarda pretoriana, né, possa ficar ali de olho nos exercícios, nas práticas de sacrifício, que de repente aquilo pudesse criar um mal-entendido e alimentar uma confusão. Estava tudo sob o controle da vigilância romana, né, que ficava alojada na Fortaleza Antônia. E ali no templo, esse é uma estrutura, uma maquete, né? Então aqui a gente tem, eu vou mostrar para vocês, já mostrei a semana passada, isso aqui na sua concepção primitiva, lá no livro do Êxodo, né? Quando Deus instruiu minuciosamente cada detalhe da construção. Então, a configuração é essa. O centro de tudo é isso que está aqui. É aonde nós chamamos de tabernáculo. Todo esse conjunto nós chamamos de santuário. Esse conjunto principal nós chamamos de tabernáculo. Hoje, o que é um tabernáculo para nós? É o sacrário. É onde Jesus Eucarístico, o corpo, sangue, alma e divindade está depositado ali, né, para ser distribuído aos enfermos, né, e também nas celebrações que não são conduzidas por sacerdote.
celebração da palavra. Então, aqui nós temos, né, deixa eu ver minha cola aqui. Primeiro, os pórticos, né? Isso aqui, ó, essa paliçada que tem aqui. Aqui nesses corredores, né, cobertos, ali os doutores da lei, né, os escribas, aqueles homens letrados da palavra, eles faziam o ensinamento da palavra, né? A pregação era nesses pórticos, nesses corredores laterais do templo. Depois nós temos aqui o pátio dos gentios, né? Número 2 aqui, ó. Pátio dos gentios. Gentil e pagão é a mesma coisa. Então os pagãos ficavam aqui. Veja que o local sacratíssimo está aqui, né? O pagão está aqui. Está bem separado. Depois nós temos esse muro divisório, essa parede que tem aqui, limita o acesso, né? Impede o acesso dos gentios para o espaço mais sagrado. E aqui, nessas pedras, né, que compunham essa muralha, né, tinha inscrições. Vou falar, né, não é exatamente isso, mas resumidamente. Se passar daqui, morre. Vejo que é algo incoerente, porque nós estamos na casa de Deus, nós estamos sob a ameaça de morte, né, porque os princípios, né, não estavam sendo observados. Depois nós temos aqui a porta formosa, né? Tem 2, 3, que está aqui. Vai embaixo. Vermelho. Aqui nós temos, né, o passo do número 2, o pedido do número 3. Do lado do pegou em cima da andar. Então aqui, né, a porta formosa, o muro divisório, a porta formosa, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né, fala que o milagre, né, de Pedro que cura o paralítico é na porta formosa, nesse corredor em volta aí. Depois tinha o pátio das mulheres. Mulher era, né, discriminada em alta escala, o pátio das mulheres. Aqui o pátio dos homens, o homem, né, está se aproximando bem do espaço sagrado. Depois nós temos o átrio, né, o espaço dos sacerdotes, onde se realizava o culto sacrificial. Aqui nós temos o altar, onde se queimava o animal. Aqui nós temos, né, nessa aqui no número 9, o mar de bronze, né, um grande reservatório, onde os sacerdotes se purificavam antes de realizar o sacrifício, o abate dos animais que eram oferecidos. Então, isso aqui, né, aqui nós temos o átrio dos sacerdotes, que é aqui, o número 8, o altar, depois aqui o mar de bronze, né, e aqui, nessa estrutura coberta ali, o santo e o santo do santo. O santo do santo, vamos salientar, a língua hebraica, ela não tem, como nós temos, superlativo. Né? Isso aqui é bonito, né? Isso é bonitíssimo. Você vai dando, né, a de beleza daquilo. O hebraico, né, não tinha esse recurso literário. Eles falam, quando eles queriam dizer uma coisa, enaltecer uma coisa, dar um destaque, ele repetia. Por isso que a gente encontra muitas vezes, né, Jesus falando, em verdade vos digo. Ele está querendo dizer, verdadeiramente, é isso que eu ensino. O santo do santo é o santíssimo. Onde é que é o nosso santíssimo? Lá no sacrário. Então, essas características, né, da linguagem hebraica, para a gente entender. Então ali, né, naquela estrutura coberta, chamada de tabernáculo, nós vamos ter nesse aqui, né, dá uma ilustração muito caprichosa, né? Mas isso aqui era bem mais simples. Então aqui, ó, no número 10 é o tabernáculo. Lá dentro
mais lá no fundo, nós temos o Santo do Santo, separado do Santo por uma cortina, e dentro lá do espaço, né, lá, o Rodrigo encontrou também aquilo que eu falei semana passada, né, que o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo do Santo, amarravam uma corda nele, porque se ele falhasse diante da santidade, ele seria exterminado. Ele ainda lembrou que tem um detalhe que o sumo sacerdote usa na barra da túnica, né, uns guizos, que nem de congada, e eles andavam e o pessoal ficava do lado de fora. Quando o guizo parava de tocar, o homem morreu, né, vão puxar para fora. Esses conceitos, né, são ilustrações muito chegadas a uma lenda, né? Não se consegue descobrir isso no texto bíblico, né? Isso faz parte da tradição popular. Agora, isso aqui, no tempo de Jesus, é baseado em isso aqui que Deus mandou Moisés construir no deserto. Como é que chama isso aqui? Santuário. Isso aqui, tabernáculo. Certo? Então aqui, essa estrutura rudimentar, né, primitiva, feita com pele de animais, com madeiramento, e tudo de uma tal maneira, como ele falou, o Pedro escreveu um trecho na internet, muito bem concatenado, né? As peças, era como se fosse um quebra-cabeça, né, perfeito, encaixava tudo. Porque na hora, quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vai ver, né, que existia uma organização, né, as equipes previamente formadas para desmontar, uma equipe para carregar e a outra equipe para montar de novo, porque andava e parava. Aqui, né, a coluna de fumaça era como se fosse o GPS. Para onde que o povo ia? Segue a coluna de fogo durante a noite e a coluna de fumaça durante o dia. Ali estava, né, o GPS, o Waze, tudo ali, para poder chegar no destino. E a organização, né, a estruturação, a formatação é impressionante, né, assim, com cada minúcia, cada detalhe, cada coisa, né, ínfima, estava lá tudo explicadinho. Então aqui nós temos, né, o santuário, aqui nós temos o tabernáculo, dentro dessa estrutura coberta aqui, nós temos a arca, na parte mais posterior, e depois na parte anterior, o santo, né, onde ficava a mesa com os pães, o altar, os perfumes e o candelabro de 7 velas. Tá? E ali, quem chegava ali no santo? O sacerdote. Quem chegava no santo do santo? O sumo sacerdote. Se vocês pegarem o livro do Evangelho de São Lucas, né, no capítulo 1, versículo de 1 a 5, vai falar ele começa falando de Zacarias e Isabel. E Zacarias estava lá oferecendo o sacrifício, o perfume, né, o incenso. E havia uma escala. Né, o texto diz assim, que ele estava fazendo aquilo, cumprindo a escala conforme, né, estava organizado, estava tudo organizado, não só o carregamento, o desmonte, o remontar, mas como também a escala, né, rotativa dos sacerdotes que entravam no santo para oferecer o perfume, certo? No santo do santo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, né, no dia do perdão, ali eles se reuniam, né, está lá também no livro do Levítico, no capítulo 16, fala, né, como que se processava o dia do perdão, né, o Yom Kippur. Normalmente, a gente ouve falar isso nos noticiários, né, ali por volta do mês de setembro, outubro, né, que é o período que acontece o Yom Kippur no dia de hoje, né, na atualidade. Aqui, né, olhando por cima, nós temos, né, o altar dos perfumes,
nós temos aqui o candelabro de 7 velas e aqui a mesa dos pães. Essa mesa dos pães era o seguinte: 12 tribos. Cada tribo, durante havia de oferecer um pão, em vez de oferecer animais, oferecer o pão. E esse pão ele era trocado a cada sábado, ele era trocado. Também está lá no livro do Levítico, que é o catálogo, né, da liturgia. Então, aqui, Zacarias estava aqui, em frente a esse altar, em frente a essa mesinha ali, onde hoje isso aí se assemelha muito ao nosso turíbulo, né? Põe lá o carvão, põe o incenso e sobe a fumacinha. Então ele fala, estava oferecendo os perfumes. A cortina está aqui, ó. Atrás dessa cortina está o Santo do Santo. E essa estrutura, ela é construída em Jerusalém, agora com alvenaria, agora, né, com material permanente, um material mais duradouro, não mais com essa precariedade, né, porque eles estavam no deserto. A gente já fica absurdado de ficar pensando, né, eles estavam num lugar de deserto, de onde eles tiraram tanto material, tanto animal, tanta pele, para poder fazer isso. Deus provê, Deus proverá. Ele fez um milagre acontecer. Não cabe, né, para nós questionando. Bom, sim. No templo da época do deserto tinha a arca. A arca. Né, dentro do Santo dos Santos. Sim. E no Santo dos Santos do templo novo já tinha se perdido a arca. O que tinha lá? Então, Era vazio? Tinha o... Porque, na verdade, né, não se sabe exatamente a história da arca. Porque o que acontece é o seguinte: se a gente pegar o livro dos reis, o segundo livro dos reis, que fala da destruição de Jerusalém, do povo que é levado para o exílio na Babilônia, né, ali na descrição do livro dos reis, vai dizer que tudo que era de ouro foi levado para a Babilônia. Depois, no livro de Esdras, que é o primeiro livro depois do retorno para Jerusalém, né, o pessoal volta da Babilônia para Judá, né, para a Judéia, para reconstruir o território. Lá diz que o rei Ciro devolveu tudo o que havia sido subtraído. Então, perdura a igreja entende o seguinte: se ele devolveu, então o que estava lá era a arca. Como havia esse mistério em torno da arca, né, a coisa fica meio claudicante. Né? Não é. O que nós temos de literal, escrito, preto e branco, é isso aí. É a tomada dos objetos, né, pelo exército de Nabucodonosor, né, que leva tudo para a Babilônia, e depois do rei Ciro da Pérsia, né, quando domina o povo babilônico, devolve, né, as mesmas palavras, tudo que era de ouro, tal. Então, supõe-se que ela voltou. E se ela voltou, era ela que estava lá. Obrigado. Olha aqui, essa ilustração está melhor aí. Tiramos a cobertura, tiramos um pedaço da parede lateral. Então nós temos atrás da cortina a arca lá. Na frente da cortina nós temos a mesa com os 12 pães, oferta de cada uma das 12 tribos. Né? Havia um rodízio entre eles lá para fazer essa oferenda. Aqui o candelabro, né? Candelabro de 7 velas, e ali o altar de perfume, né? O incensório, né? Onde ele oferecia ali os aromas, né? Que eram queimados para, né, se tornar agradável. Então aqui nós temos o santo é isso aqui, é esse espaço que vai da cortina até aqui essa paliçada. O santo do santo é o que vai para trás, e ali, naquele ambiente, somente o sumo sacerdote era autorizado a penetrar no dia do Yom Kippur. Aqui na frente
vai ter mar de bronze, o altar do sacrifício dos animais, já é a parte descoberta. A parte descoberta, a parte ficada no tempo. Então, ali, né, com todas as dimensões, né, conforme está na Bíblia. E a gente acha ali muitas ilustrações riquíssimas de detalhes. Aqui nós temos uma representação bem mais explícita, né? Do mar de bronze. O mar de bronze. Aqui, olha lá, o jeito fazendo as purificações. É aquilo que a gente tem na missa, né? O padre vai lá purificar as mãos, poder executar o sacrifício, o ritual. Aqui eles se banhavam, né? Se lavavam, se purificavam. E aqui o altar onde os animais eram consumidos. Né? Esses sacrifícios de animais, né? Acho que hoje eu já falei umas 20 vezes, né? É lá que está escrito. Lá ele diz, né, que alguns sacrifícios, alguns rituais, o animal era consumido totalmente. Era colocado lá inteiro, chamado de holocausto. E depois as oferendas parciais, em função da gravidade do pecado de cada um. Então, tinha algumas que a oferta era somente as entranhas do animal, né, que era queimado. A parte da carne era entregue para o sacerdote. Dava bem, né? Porque, na verdade, o sacerdote, como o imundo da tribo de Levi, ele não tinha, né? Ele vivia às custas da comunidade. O livro do Deuteronômio fala, né? Quando o povo ocupa as cidades, né? Deus fala, separa um território para os sacerdotes, né? Para que cada localidade tivesse um representante de Deus ali para poder atender a necessidade do povo. Então ali, né, o sacerdote instruído de como deveria ser cada sacrifício. Queimava só o corpo, queimava o corpo todo, parcialmente, né, tinha várias modalidades de sacrifício em função da dimensão do pecado. Aqui é a explicação passo a passo, né? O santo do santo, ali ó. Recinto mais sagrado, ninguém podia entrar ali, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, festa solene do judaísmo. Não vou entrar em detalhes, para a gente não prejudicar o tempo da nossa explanação. Né? Se quiser, capítulo 16, do livro do Levítico, é daí que surge aquela expressão, o bode expiatório. Porque eram apresentados dois animais, sobre eles era jogada a sorte para saber quem seria oferecido no sacrifício e quem seria sacrificado pelo pecado. O animal que fosse designado para receber, né, sobre ele os pecados da humanidade, ele ia expiar. O que é expiar? É pagar o pecado do povo. Então ele ia pagar sem ter cometido nenhum tipo de penalidade. Então por isso que fala, ele é um bode expiatório. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer isso aí porque eu vou sair como um bode expiatório. Eu vou me sacrificar em benefício de outras pessoas. O bode não tinha escolha, né? Ele era escolhido. Depois, o santo do santo, nós temos o santo, onde ficava a mesa com os 12 pães consagrados, símbolo do povo, 12, né? 12 tribos, 12 pães, era o total. Depois tinha ali o candelabro. A pergunta de prova. Quem acertava uma passagem de graça para a faixa de graça. Então, lá. Passar uma tarde lá, o pessoal fez bola. Aqui, como é que chama, hein? Candelabro de 7 velas? É um nome
litúrgico. Menorá. A menorá. Aqui o altar do perfume, né? Esse bilhetezinho, botava um pozinho ali, tinha fogo, exalava uma fumacinha. Aqui parece fumo de rolo, né? São pães, né? Circular, e aí preso nessa madeira. Tá? Esse aqui, né, era trocado semanalmente dentro de um rodízio, né? Previamente estabelecido. Já tinham visto isso alguma vez? Aí, eu quero ver o Evangelho. Mas se a gente não entender isso aqui, não vai frutificar. Vamos adiante. O vestíbulo é a sala de entrada, né? Aquela porção ali na frente, que visava manter a sacralidade, né, desses dois recintos, da a parte coberta do vestíbulo. Essas três partes cobertas e ricamente ornamentadas formavam o santuário, isto é, o templo propriamente dito. Mas, ao redor do santuário, né, a parte céu aberto, ali era feita a cerimônia, né, o sacrifício, queimar o animal, o pátio dos sacerdotes. Essa parte aqui, externamente a parte coberta, aqui, né, o mar de bronze, ali o altar do sacrifício, e aqui os sacerdotes, né, perfilados ali, para cada um deles exercer a função que era determinada. Então tem um pátio, aquilo que eu mostrei para vocês na ilustração, né? Aqui, ó, o pátio das mulheres, lugar mais distante do recinto, onde as mulheres ficavam separadas por muro, né, revelando o lugar secundário que elas ocupavam. Se a gente pensa hoje, né, principalmente nesse absurdo que está acontecendo de feminismo e essa barbaridade toda, no tempo bíblico, né, a mulher era literalmente, né, nada. Mostra que o carisma já fez o caso. Quando a gente fala dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, né, lá no livro do Gênesis, capítulo 29 e 30, com os seus 2 casamentos, né, com as suas 2 empregadas, ele tem 12 filhos, né, e tem uma mocinha que nasceu. E é interessante que eu destaco, né, é que cada filho homem que nasce, o texto bíblico fala, e então Raquel concebeu pela segunda vez, deu a luz, o filho chamou de não sei o quê, porque ele era ele, falava o nome do filho e fala o significado do nome. Então, era uma coisa bem solenizada. Depois ele vai lembrando, aí você, e Jacó também, que é só uma filha que chamava Dina, mas não falaram nada dela, nada absolutamente, né? Tanto é que 2 capítulos depois fala, né, Jacó teve 12 filhos e nem fala mais da Dina. Essa era, né, o papel, essa era a presença da mulher no texto bíblico. Agora, ali, né, devidamente separado, o pátio dos pagãos, aqui, ó, um fragmento, né, do muro, descoberto aí pela arqueologia, é um pedaço daquela muralha onde estava escrito, né, proibindo a qualquer pagão de ultrapassar isso. Se fizesse isso, seria passível de morte. Uma coisa bastante incoerente. No pátio dos pagãos existia também um mercado de animais, né, para poder, aquilo que eu falei para vocês, né, que as pessoas tinham que ofertar um animal, e quando a pessoa era de posse, né, mas quem podia oferecer um animal maior, tinha, né, os pecuaristas que criavam seus rebanhos para poder abastecer o mercado
do sacrifício do templo. Então, é ali que Jesus chegou e pode dar uma moçada. E tanta ira provocou de Jesus. Aqui, a estrutura tem configuração, né, dessa estrutura toda. O sumo sacerdote, o comandante do templo, o chefe do sacerdote, os vigilantes, os tesoureiros, e aqui o pessoal, escala verde, vermelha, roxa, designada. No recinto, fora do templo, ficava o sinédrio. O sinédrio era uma instituição jurídica do povo, era um tribunal de justiça. Durante a vida de Jesus, um novo templo está sendo construído. A sua grandiosidade se assemelha, né? Acabei de falar isso aí, talvez até mesmo podendo superar o templo construído por Salomão, que foi destruído pelos babilônios. O novo templo, né? Maravilhoso complexo, planejado por Heródoto Magno, imponente conjunto, a ampliação, a reforma e decoração duram cerca de 84 anos. No ano 20 a.C. até no ano 64 depois de Cristo. E é interessante né, que o templo ele termina de ser construído no ano 64, 6 anos depois, vamos destruir de novo. No ano 70, né, vai ter a invasão de Jerusalém pelos romanos, vai ficar sendo sitiado, né, por vários dias. Inclusive, existem registros históricos, né, da história universal. E nesse período, né, devido à estratégia de isolamento de Jerusalém, que foi submetida, cometeram até antropofagia, né? As pessoas ali, e nem aquele acidente do avião lá dos Andes, né? Lá também houve, né, registros, porque à medida que o tempo ia passando, a capacidade de se defender ia esmorecendo, e até o limite cometeram essas barbáries. 6 anos antes de ser destruído pelos romanos. Ficou pronto no ano 64, no ano 70. O templo, na verdade, ele foi destruído pelo menos umas 3 vezes, né, desde que ele foi construído por Salomão. A sinagoga. O templo só existia um em Jerusalém. A sinagoga, né, ali, ó, havia um só templo. Mas cada comunidade, até mesmo os menores povoados, tinha a sua sinagoga. A diferença do templo para a sinagoga é assim, que no templo se praticava o culto do sacrifício com animais. A sinagoga era um local de oração, leitura e estudo da palavra. Não tinha, né, tanto é que não tinha sacerdote para oferecer o sacrifício. Ali eles se reuniam para a leitura da palavra. E é interessante que também, né, durante a semana, o espaço da sinagoga funcionava como escola, aberto, né, para a comunidade, para ter um espaço para os estudos, né? Era um lugar onde o povo se reunia para a oração, para ouvir a palavra e para a pregação. Não tem sacrifício, não tem, né, abate de animais. A sinagoga era o centro local de oração, de estudo da lei, sem rituais sacrificais. Nos povoados menores, ela servia também como escola para o jovem e a criança.
São retangulares e no fundo há um nicho, né? Uma caixa enorme, onde contém um cofre com os rolos ou os volumes das Escrituras. Vocês devem lembrar que tem um trecho do Evangelho de São Lucas que fala que Jesus chegou na sinagoga, foi lá, né, para fazer a leitura. Então, era assim, lá no fundo da sinagoga tinha, ao invés de ter um altar, né, com as imagens, com os objetos, né, tinha uma caixa com os rolos, né, de cada livro. E ali, o extrato, né, para o leitor e o comentarista, reserva-se algumas poltronas para pessoas muito importantes, né, para o destaque, né, os poltronas da lei, etc. Mais ou menos isso aqui, né? Hoje, né, nós temos o nosso ambão, de onde é proclamada a palavra. Lá existia o extrato, daqui, né, e lá atrás, o nicho com os rolos. Né? Ele queria localizar o trecho que ele queria estudar. Não sabia? Olha só. Homens e mulheres ficavam rigorosamente separados. Os homens em almofadas, protetoras, e as mulheres aproximadinho. Olha só isso aqui. O culto na sinagoga só era celebrado quando estavam presentes pelo menos 10 homens. O número de mulheres não era levado em conta. Tinha 9 homens na sinagoga, 250 mulheres. Hoje não vai ter, porque não tem ninguém na Assembleia. Assim é considerada a mulher. Contam os historiadores que em algumas circunstâncias dessa, alguém ali, entre os homens, libertava um escravo para poder inteirar o 10º, para poder ter os recursos, né, que eles faziam para podia até acontecer tudo. Quem são os escravos? São aqueles que ficam, né, os gentios que ficavam lá no fundo do templo e no fundo da sinagoga. Qualquer israelita adulto podia fazer a leitura do texto, vivo, podia escolher o texto que quiser. Foi o que eu falei, Jesus chegou na sinagoga, foi lá, pegou o livro do profeta Isaías, fez o anúncio, e depois ele vai ver, e hoje isso se cumpriu aqui. Né? Os homens vão ficar loucos, quer empurrar ele. Isso. Quer empurrar ele no precipício. Depois da leitura, qualquer um também podia fazer a pregação. Não tinha divisão, funções, né? O ministro da leitura, o ministro da palavra. O sacerdote não tinha uma função especial na sinagoga, porque ali não era um local de culto, de sacrifício, e logo em seguida nós vamos ver então o Sinédrio. É o centro do poder político. O templo está vinculado ao Sinédrio, grande conselho, que era a suprema instância econômica, legislativa, judicial, administrativa do judaísmo. A sua competência, sua função estendia-se a todos os judeus do mundo. Onde existisse um judeu, ele era alvo, né, de julgamento por parte do Sinédrio, caso houvesse alguma acusação contra ele. O Sinédrio não era só algo presencial, né? Era EAD também. Sua competência se estendia a todos os judeus, julgam os judeus para ver se eles estão cumprindo a lei. Pegar de perto. O Sinédrio, composto dos 71 membros,
presidido pelo sumo sacerdote. Aqui, Rodrigo, questão da a paramentação do sumo sacerdote, né? Aqui é a mitra, o turbante, que vai dar origem à mitra, né? Hoje não, os bispos, né, usam aquele chapéu tipo uma parte, né? A mitra. Aqui, uma túnica azul, tá vendo aqui? Os guizos, um bolinho aqui, ó, onde ele entrasse lá no santo do santo, tá batendo o pé, para saber que ele está respirando. A túnica azul, em cima da túnica, né, vai o efode, como se fosse um avental. Aqui, um peitoral com 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. O peitoral, o Urim e o Tumim. O Urim e Tumim eram duas pedras colocadas na vestimenta do sumo sacerdote e era utilizado, isso é um recurso, é uma prática dos povos politeístas, pagãos, né? Para nós parece um absurdo, mas era assim que funcionava, né? O Urim e o Tumim. Sabe aquele jogo que ele tem um ladinho que você joga, tira um, põe um, volta duas voltas, anda uma casa, perde uma vez, né? O Urim e o Tumim, né? Ele respondia às perguntas do sacerdote através do sim ou não. Deus quer que faça isso. Sabe onde tem um exemplo desse? Depois vocês podem pegar para dar uma lida. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala da escolha do substituto de Judas, fala, né, que sobre ele foi lançado o sorte. A escolha foi feita primeiro através de uma seleção, depois chegaram a dois personagens e foi lançado o Urim e o Tumim e a escolha caiu em Matias. É isso aí, a túnica azul, cinturão e aqui o peitoral, aliás, as duas pedras, né, nos ombros. E tudo isso aqui tem significado, não é uma coisa, né, que foram juntando. Por exemplo, o peitoral com as 12 pedras diz que o sumo sacerdote deve conduzir o seu povo, né, que o povo deve ir adiante e ele cuidando do rebanho. A pedra que é colocada no ombro, né, significa que o sumo sacerdote tem que, né, suportar o peso, a carga, né, de conduzir o povo. Isso aqui está lá no livro do Êxodo, livro do Levítico, capítulo 8, 9 e 10, que fala da composição, do fardamento, né, dos paramentos do sumo sacerdote. É a personagem judaica mais importante do país, julga os casos referentes à observação da Torá. O que é Torá? A Torá é a lei. O que é a lei? A lei são os primeiros 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, a função do sumo sacerdote era preservar, né, a obediência daquilo que está contido na Torá. Falando nessa meditação do Yassaki, a túnica é lançado fora. Era a maneira deles, né, de decidir quando eles ficavam, né, se sentindo incompetentes para dar a decisão, lançar os olhos, ele joga nas costas de Deus. Vira aí, dá um jeito. É muito interessante essas explicações. O Sinédrio, né, tem a responsabilidade pela ordem pública, por isso o Sinédrio possui uma guarnição militar. Quando vocês agora, por esses dias, costumam passar muitos filmes, né, relativos com a paixão de Jesus, e sempre aparece aquela cena onde Jesus é feito prisioneiro lá no Getsemane, né? Aparece a guarnição romana e junto da guarnição romana vai uma guarnição do templo, né, porque o crime dele era um crime religioso, então deveria passar, né, pelo Sinédrio. Só que aquilo que nós falamos nos primeiros dias de aula, como o povo judeu, por causa daquele
Arquelau, né, mandou queimar o pessoal, fez aquela besteirada toda, foi retirado o poder e foi destinado um interventor, né, um procurador romano para poder produzir. E com isso, o povo, né, o povo judeu, sacerdote, eles perderam a autoridade para executar a sentença de morte. Eles poderiam até julgar, mas não podiam executar. Por isso que quando Jesus é sentenciado como pecador, ele é levado para Pilatos, né, para poder fazer a execução. Eles não eram capazes. E se não estivesse acontecendo esse momento, Jesus não seria crucificado, seria lapidado, né, apedrejado. E essa era a lei do povo de Israel. Todo crime de heresia, né, de sacrilégio, deveria ser castigado com um apedrejamento. É o caso de Estevão, né, o diácono Estevão. Ele foi apedrejado porque ele, né, diante das autoridades, ele falou uma heresia. Ele provocou a ira, aí então ele é sentenciado à morte e lapidado. O Sinédrio controlava o culto, aliás, aqui em cima, né? Tem autoridade para dar a sentença, mas não tem autoridade para executar, né? O Sinédrio controlava o culto no templo, todos os sacerdotes e também as escolas teológicas, ele monitorava tudo, né? Era a censura do templo. Devido à sua composição, que era de mentalidade dos saduceus, o procurador romano podia convocar o Sinédrio, nomear, depor a seu bel prazer os sumos sacerdotes. Aquilo que eu já falei várias vezes, as vestes, né, do sumo sacerdote ficavam guardadas na fortaleza Antônio. Quando precisava usar, o sumo sacerdote tinha que já se humilhar diante do interventor, né, para poder exercer sua função. Conferia-lhe o cargo por um ano, era tudo bem Brasil, né? Ele conferia o cargo, se fosse conveniente, prorrogava mediante o pagamento. Ele toma lá da cá a negociação, a negociata, né, do poder. Para finalizar, bem rapidamente, os principais grupos, seitas e partidos. A autoridade fundamental era exercida pela família toda, veja que eu coloquei ali todos Herodes, né? Nós já falamos, tem 3 Herodes, então, eram eles os dominadores, porque assim ficou conveniente através do acordo com Roma. Então, era exercido por Herodes e pelos procuradores designados. Mas, dentro do judaísmo, havia também instituições, grupos e partidos que exerciam, cada qual, a seu modo, a autoridade. Os principais grupos, né? Fariseu. A gente conhece essa palavra quando ela é utilizada de maneira pejorativa, né? É um baita fariseu. O que a gente quer dizer? Ele fala uma coisa e faz outra. A gente já sapeca uma identidade disso. Mas o fariseu, dentro do contexto religioso, a palavra significa separado. Né? Ele se isola. Eles reverenciam o templo, mas dão mais ênfase ao conteúdo da Torá. São da classe média, frequentavam, né, o templo, onde a sinagoga, né, onde eles liam e interpretavam os textos bíblicos. Uma coisa que eles fizeram, né, nessa de querer defender obrigatoriamente a observância da lei, eles multiplicaram as leis. Quantas leis Deus deixou para Moisés? Quantos? 10 mandamentos. 5. Aliás,
Na língua original, né, fala 10 palavras, não é nem 10 mandamentos, né? Não pecar com moralidade. Palavras. O alfabeto hebraico, né, é muito pobre. Então, eles falavam palavras que significavam texto. Então, são da classe média, interpretaram os textos bíblicos, acrescentaram muitas vezes. Outra pergunta com direito a uma estadia do novo perto. Sem passagem para a Copa. Aqui eu ia perguntar quantas leis eu já coloquei. 613 leis que eles criaram. 248 mandamentos, 365 proibição. Você não tinha liberdade nenhuma. Ou você era obrigado a fazer, ou não podia fazer. Isso aqui tornava, né, impossível a prática disso, né, à risca. E com isso o povo vivia oprimido, vivia, né, espezinhado, porque por um lado, por outro, por essa ou por aquela razão, você estava descumprindo uma das leis que eles criaram. Aquela, por exemplo, que tem no livro dos Atos dos Apóstolos, né, distante 1 quilômetro, né? Não podia andar no sábado mais do que um quilômetro daquilo que era o seu território. Onde é que está escrito isso? Não, na cabeça deles. Eles criaram justamente para um aparelhamento, né, de inverno, de forçar a execução. O povão nem sempre conseguia observar as leis. As pessoas eram obrigadas a transgredir alguns preceitos e por isso se separavam da lei. Era muito difícil você não estar infringindo uma dessas 613 leis. Era praticamente impossível, né? Você desviava para um lado, caía do outro. Você via. E até hoje, né? Os judeus ortodoxos, né, eles têm uma radicalidade com a questão do serviço no sábado. Eles não podem fazer. Uma vez eu li um artigo falando que no sábado eles não podiam nem rasgar o papel higiênico para usar. Por isso que na véspera alguém da família ficava responsável de picotar o papel higiênico para deixar ali próximo do aparelho para poder ser utilizado. Tudo aquilo que, segundo a concepção dele, tem um caráter de trabalho, de exercício, de realizar alguma coisa, cortar o papel, já está aplicado. É um grupo que tem um caráter religioso, observadores fiéis da lei, são bitolados, extremamente legalistas, são exortados por Jesus, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 23, fala várias vezes: ai de vós, hipócritas e fariseus, que faz isso e não faz aquilo. Ai de vós, hipócritas e fariseus, por causa disso e tudo. Olha lá, pega lá o capítulo 23 de Mateus, vai ter uma sequência, né, de situações. Aceitam a ressurreição dos anjos, tinham uma esperança messiânica, por isso pedem um sinal a Jesus. O fariseu se considerava o senhor da sua própria salvação, autossuficiente. Atribuía a si próprio o monopólio da santidade. Eu sou santo, vocês não garanto. Devido à indiferença para com os comandos, eles não foram, né, importunados. Conseguem, né, de certa forma, agradar o povo e ter uma relativa influência sobre ele. O povo, né, não via nos fariseus uma ameaça, como acontece, por exemplo, os saduceus, que vão ficar de puxa-saco com o exército romano. E aí passam a ser odiados, né, pelos judeus. Pode-se dizer que a mentalidade farisaica, né, é que salva o judaísmo, pois foram os fariseus
Os responsáveis pela manutenção do judaísmo após a destruição do templo no ano 70. O que eu falei agora há pouco, o exército romano, né, isolou a cidade de Jerusalém até praticamente terminar quase toda a população. Daqui, né, os sobreviventes desse massacre, né, desse acontecimento, eles vão ser de grande utilidade quando os judeus vão reconstruir a sua prática religiosa. Essa maneira do fariseu de ser, né, viver rente, né, com a lei, bem junto com a lei, ajudou a reformular, né, o neo-judaísmo que aconteceu depois da destruição do templo. Os saduceus, né, o nome vem da palavra, né, um sacerdote chamado Sadoc, da época do rei Salomão. Diferentemente dos fariseus, eles constituíam um partido político. O saduceu, o fariseu, era um grupo com características de religiosidade muito acentuada. Ele não tinha afinidade, relacionamento com o exército romano, não pode ser um. Ele queria viver o jeitinho dele de praticar a fé. O saduceu já tinha uma outra mentalidade, ele queria articular com o exército romano. O chefe do partido era o sumo sacerdote, e seus integrantes pertenciam à classe rica sacerdotal. Lembra quando nós falamos semana passada? A parte econômica, né, do povo, tinha lá as pirâmides, né? Uma minoria de milionários, né, e a maioria deles eram da classe rica sacerdotal. Ela lá, né, empinadinha. Faziam parte do sinédrio, viviam totalmente, né, desprezavam o povo, não tinha, né, nenhum tipo de relacionamento. Formavam uma minoria aristocrática. Extremamente conservadores, não aceitam a tradição oral, aceitam só o que está escrito, parece os crentes de hoje, né, não aceitam a tradição. Extremamente conservadores, né, não aceitavam outra revelação a não ser o Pentateuco. O Pentateuco, que é chamado também de Torá ou de a lei. Eram apegados ao templo, tinha a função de administrar o templo, realizar os rituais, dão importância à lei, não aceitam a ressurreição. Isso aqui, inclusive, né, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, né, vai ter um episódio que Paulo está sendo julgado em uma das várias vezes, e aí Paulo, né, com a sua expertise, ele vai lançar no meio do discurso ali uma questão sobre a ressurreição. Aí quando ele fala isso, né, os saduceus falam assim, sobre isso a gente conversa outra hora, vamos embora. Né? Paulo mexeu na ferida do saduceu, que é não aceitar a ressurreição nem os anjos. Não aceitam o Messias, aguardam a restauração do trono de Davi. Né? Expectativa de um rei novo, né? Um rei com características do reinado de Davi. São interesseiros, mostram-se submissos a Roma. Por isso, era um grupo muito odiado pela ala nacionalista, né, pelos judeus. Os saduceus desapareceram quando Roma destrói o templo no ano 70. Né? O exército romano extingue, né, elimina os habitantes de Jerusalém, o grupo dos saduceus desaparece. Outro grupo que aparece com frequência, os escribas, chamados também de doutores da lei ou letrados. Então, os exegetas. Quais são as características deles? São servidores civis, cultos, que atuam no templo e na sinagoga. São intérpretes abalizados, né, das escrituras, especialistas da lei,
Eram especialistas em direito, administração, educação, são ao mesmo tempo teólogos, atuando na sinagoga, professores atuando na escola e juízes fazendo parte do Sinédrio. O Sinédrio não é só de saduceu, né? Ele tem outros elementos de outros grupos também. Apareceram no tempo, na época do rei Salomão, são responsáveis pelo desenvolvimento da atividade sapiencial, né, da sabedoria de Deus, versados na lei, por isso eles têm uma quedinha do lado dos fariseus, para praticar a lei na sua profundidade. São guias e mestres do povo, são chamados de Rabi. Tem um trecho no Evangelho, as pessoas chamam Jesus de Rabi, mestre, né, o doutor da lei. Os maiores chegavam ao poder pelo seu saber, não pelo sangue. Ele usava isso como moeda de troca, né, para poder fazer parte dos grupos de influência. Embora não pertencessem economicamente à classe mais abastada, tinham, né, os seus privilégios devido ao monopólio. Né? Eles tinham o pulo do gato, né? Está escrito aqui, ó. Tinham uma tradição entre eles. Não ensinaram tudo o que sabiam. E escondiam ao máximo a maneira pela qual chegavam a determinadas conclusões. Por isso que eu não sou muito claro. Eu não escondo. Eu venho aqui e revelo tudo. Não fico usando isso para depois, né, me beneficiar. Depois da destruição do templo, foram eles que deram, né, juntamente lá com os fariseus, e organizaram, reescreveram, né, as normas do judaísmo. Zelotas quer dizer zelosos, cheios de zelo, são desejosos, né, de cumprir a lei. Surge por volta do ano 6 ou 7, levantaram-se, né, se opondo ao censo romano para cobrar impostos. Né? O exército romano, né, o governo romano, iria fazer um recenseamento para saber quem é que não estava pagando imposto. E eles vão aparecer como revolucionários. São patriotas, extremamente contrários aos estrangeiros. Sabe um sujeito que é zelota? Barrabás, discípulo de Josué. Ele se opõe a permitir, né, que o Roma ficasse espezinhando, né, mais do que já. Consideram-se instrumentos de libertação do povo, né, da vingança de Deus. Surge das camadas mais pobres, negam a obediência a qualquer poder terreno. Obedecem unicamente a Deus, a relação direta com Deus, a sua lei, sobretudo o primeiro mandamento. Somente Deus reina em Israel. Escuta Israel, lembra disso? O Senhor nosso Deus é nosso Deus. Querem livrar o povo judeu dos opressores, mas também dos judeus colaboracionistas, aqueles que, né, não só aqueles que estavam oprimindo, mas aqueles também que estavam colaborando com o exército romano para causar dificuldade na vida do povo. Aqueles que estão tendo vantagem, as autoridades os consideram um terrorista, bandido, criminoso. São os responsáveis pela Revolução de 66, porque o que aconteceu, né? E o templo vai ser destruído no ano 70, porque no ano 66 houve uma escaramuça, né? uma guerrilha montada pelos zelotas que não tinha condições bélicas de enfrentar o exército romano. Então foi um fiasco que aconteceu. Eles fizeram um levante, tocaram, né? Jogaram gasolina no fogo, e não tiveram condições de apagar. Aí o exército romano veio, né, e aniquilou o templo, né, e a cidade de Jerusalém. Entre os apóstolos de Jesus, provavelmente dois eram zelotas, Simão e Judas Iscariotes.
são chamados também de sicários por causa da arma que eles usavam, uma adaga curva, né, chamada sica. Então eles são chamados de zelotas ou sicários. Oi? Os samaritanos. Nós já falamos abundantemente de samaritano, a origem, né? Capítulo 17 do segundo livro dos Reis, fala da origem, porque eles eram considerados impuros por serem descendentes da população misturada com o estrangeiro. Aquela questão, o povo é retirado do seu território e no lugar do povo de Israel são colocados os vencidos, né, pelo exército assírio. Viviam na Samaria, que era uma província central entre a Galileia e a Judéia. Nós vimos isso aqui quando falamos da geografia, né? Que era habitado por uma população heterogênea. Né? O que é heterogêneo? É misturado, né? Diferente, não é homogêneo, é heterogêneo. Desde a invasão dos assírios, né? Aquela citação que eu já passei para vocês, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 17, de 24 a 40, a origem dos samaritanos. Grande inimizade surge quando eles, além de serem estrangeiros, né, eles afrontaram os judeus construindo um templo no Reino do Norte, né, na região da Gálacia. Tem o templo em Jerusalém, que até então era o único, agora tem esse templo cismático, né, rachado, dividido, separado. Possui autonomia cultural, que é tudo da cabecinha deles, e eles mesmo oferecem o sacrifício. Isso também cria uma animosidade. Para eles, a Escritura é somente o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros. São considerados heréticos, porque eles colocam, né, várias questões com a sua visão herege. São cismáticos, né? Cisma, ruptura, divisão, rasgar. São monoteístas, mas eles não veneram, né, o Deus de Javé, eles veneram Moisés como profeta e esperam pelo Messias, que eles chamam de Taeg. Não é o Messias Jesus. Aquele que volta, né, seria um outro Moisés para liberar o povo. Por isso, a Samaria aceita com facilidade a boa nova, né? Eles estavam esperando o Messias, quando Jesus, né, abertamente declarado como Messias, eles vão, de certa forma, vão aceitar isso com uma certa suavidade. Era considerado um povo impuro, odiado, né? Nós já falamos sobre isso aí. Os judeus detestavam mais que os pagãos. Já falei isso para vocês, né, que o judeu tinha aversão aos pagãos, mas quando era uma relação com os samaritanos, eles conseguiram elevar um pouco mais ainda o nível do ódio, né, pelos samaritanos. Apesar de não pertencerem ao judaísmo, eles aparecem como um grupo característico no ambiente da Palestina. Faz parte, né, desse é contemporâneo desse povo. Os herodianos é um grupo mínimo, são partidários ou amigos da família de Herodes, né? Antípas, tetrarca da Galileia. Havia um partidário ou amigo, né? Pode colocar assim, puxa-saco. Era o que eles eram, né? Favoráveis aos romanos, né? E jogando nos dois times, né? Um pé no palácio e o outro pé, né, agradar o romano. Desenvolveram suas atividades na Galileia, em a parte mais ao norte, né, da Palestina, onde Herodes governava. São aliados dos saduceus e desaparecem muito cedo. Todo o tempo, quando Herodes, né, é dizimado ali, acabou o palácio, não tem mais espaço, né, para esses herodianos, né? Eles ficaram sem trabalho. Os essênios
Esse grupo não aparece na Bíblia. Eu coloquei aqui. A Bíblia não fala sobre os essênios, mas a história universal, né, as notícias falam muito, né, principalmente depois que foram descobertos, né, os escritos do Mar Morto, né, os documentos dos essênios. Então esse povo surgiu por volta do século II a.C. e ainda existia no tempo de Jesus. Existe uma suposição que João Batista haveria permanecido junto aos essênios durante algum tempo e teria assimilado algumas práticas, inclusive a prática do batismo, né, da imersão como passagem de etapa. Depois isso vai se tornar para nós, né, o sacramento do batismo. Então aqui ainda existia no tempo de Jesus, contra a mistura do judaísmo com valores gregos, que nós falamos do helenismo, queria se afastar da influência pagã. Alguns essênios viviam nas cidades, entre outros judeus, mas outros eram mais radicais e formaram comunidades no deserto. E é numa dessas que provavelmente João teria participado durante algum tempo. Mas outros eram radicais, formando comunidades no deserto, com pouco contato com outras pessoas. Era um grupo um tanto quanto reservado, né? mais retraído. De acordo com os historiadores, as leis dos essênios eram muito rigorosas, eles eram extremamente, né? Vocês podem até, a título de curiosidade, baixar lá no Google, né? Informação sobre os essênios, tem umas coisas interessantes. Né? Assim, eles tinham várias restrições alimentares, né? O cardápio deles, tentavam limitar o contato com outras pessoas para não ser contaminados, né? Com outras filosofias. Alguns estudiosos acreditam que os essênios escreveram o manuscrito do Mar Morto, né? Que foi descoberto na década de 50. E com isso, nós chegamos praticamente onde deveria. Aqui só aquele que eu já disse para vocês. Existem 3 Herodes do Novo Testamento, né? 3 personagens com o mesmo nome. Herodes, chamado Grande, o Magno, governou sobre toda a Palestina no ano 37 até o ano 4 a.C. Ele aparece no nascimento de Jesus. É dele a ordem para matar as crianças de Belém. Esse é o Herodes Magno, o Grande. Depois nós temos o Herodes chamado Antipas, ou Antipas. Antipas, né? Governou sobre a Galileia de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Ele aparece na morte de Jesus, né? É ele que vai jogar Jesus para Pilatos, devolver para cá. Ele aparece na morte de Jesus. Foi ele que mandou matar João Batista a pedido de Herodíades. E por último, o último Herodes aí, chamado Herodes Agripa, governou sobre toda a Palestina de 41 a 44, que aparece nos Atos dos Apóstolos. Ele manda matar o apóstolo Tiago e tem planos para matar Pedro, né, que não vai acontecer. A conclusão aí é um comentário que eu coloquei, dizendo que a gente fez esse caminho, percorreu esse caminho todo aí, de maneira resumida, né? Pode parecer que foi uma coisa extensa, mas isso aí é apenas um condensado, né? E que vocês poderão fazer uma leitura complementar dessas informações, naqueles pontos que eu passei mais rapidamente. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode me procurar. Antes de encerrar, eu já cruzei a linha de chegada, mas depois conto aí. A dona Edilene me perguntou a semana passada sobre a fumaça, né? A fumaça do santuário. Não tem nada a ver, né? Não. Porque a fumaça que sai do tabernáculo do povo de Deus
manifesta a presença de Deus. E a fumaça que sai da eleição do Papa é simplesmente um sinal visual. Né? Ali não existe, né? Deus não está ali quando está na fumaça, na presença do fogo. Até mesmo porque, né, a fumaça e o fogo são símbolos, né, do Espírito Santo, a presença de Deus. O outro é simplesmente um sinal que poderia ser qualquer um outro sinal, desde que convencionado, né, como sendo sinal indicador da eleição do Papa. Depois que eu dei a bênção, né, a nossa irmã Maria, né, trouxe generosamente aí umas apostilas que ela imprimiu e classificou para oferecer para a comunidade. Depois você pode pegar aqui também. Bom, vamos agradecer a Deus, né, por mais esse nosso encontro e nos traz a revelação da salvação. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrei do detalhe, semana que vem nós já estaremos na Semana Santa. Nós aqui na capela não vamos ter nenhuma liturgia nesses 3 dias, segunda, terça e quarta. Então, por nós, a gente poderia fazer. Vejam se vocês pretendem vir na segunda-feira, se poderão vir, depois me comunicam no grupo, para a gente saber se a gente vem ou não vem. Tá bom? Aqui tem gente que eu te falo, de repente lá vai ter alguma coisa.